Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma sequência de vídeos que eu vou fazer aqui no meu canal para quem está do zero até os primeiros passos no mundo dos investimentos. Nessa sequência de vídeos eu vou explicar o significado de cada termo e o que significa cada coisa que você precisa saber no mercado financeiro para você iniciar a sua jornada. Vamos lá? Eu também pretendo criar uma playlist com esses conteúdos para fazer uma ordem cronológica do que você precisa saber do zero até o seu primeiro investimento, intermediário, até um nível mais avançado, tá? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês o que é uma ação. A minha intenção com esses vídeos é fazer um conteúdo curto para que você aprenda aos poucos cada etapa dos investimentos e de uma forma simplificada para que não dê um nó na sua cabeça. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é uma ação. Lembrando que esse vídeo é básico para quem realmente não sabe nada, tá bom? E mais para frente eu vou ter outros conteúdos mais avançados, então se você está numa fase um pouco mais avançada, você pode ir acompanhando que os próximos vídeos com certeza vão atender a sua demanda também, tá? Bom, para você que nunca investiu, nunca ouviu falar de nada, eu vou te explicar o que é uma ação. Basicamente, uma ação é a menor parte de uma empresa. Uma ação ela sempre vai ser derivada de uma empresa. Então, para você entender, por que existem ações no mercado? Basicamente, a emissão de ações é uma forma de uma empresa capitalizar recurso. Então, a empresa ela começa a crescer. Chega em um patamar que ela precisa de um saldo financeiro maior do que ela tem capacidade de colocar do próprio bolso do dono dessa empresa. Então, o que ela decide fazer? Capitalizar recurso no mercado. Então ela fala assim, eu vou emitir uma quantidade X de ações, em troca dessas ações elas vão ter um valor. É feito todo um estudo para definir o quanto vai valer essa ação. E assim a empresa faz, emite uma quantidade de ações de acordo com o valor que ela precisa arrecadar. E assim, os investidores, pessoas físicas ou jurídicas, como eu, você, ou alguém que tenha um CNPJ e queira comprar através desse CNPJ, pode ir lá numa coisa chamada Bolsa de Valores, através de uma corretora, e compra uma ação. E aí entra num outro ponto que eu gostaria de passar para você também. Como é feita a compra de uma ação? A compra de uma ação ela sempre tem que ser feita através de uma corretora de valores imobiliários. Então, essa compra ela é feita por essa corretora, que nada mais é do que um intermédio. A corretora ela vai ter um funcionamento parecido com um banco, mas ela serve especificamente para você comprar títulos de investimento, seja ações, fundos imobiliários e outros títulos também. Então, a corretora ela vai ter um processo de abertura de conta parecido com o processo de um banco, mas a maioria das corretoras fazem isso de uma forma online, então você não precisa ir como antigamente tinha que fazer, ir nos bancos, levar o documento lá e tudo, não, você consegue fazer isso tudo pela internet. Então você abre uma conta nessa corretora. Alguns bancos até têm a sua própria corretora. Tem o Nubank, tem o Nuinvest, o Bradesco, tem a Ágora. Mas existem corretoras que são independentes, é só corretagem, ela não é banco junto. E algumas também são banco e corretora, por exemplo a XP. Mas via de regra você abre uma conta numa corretora. Dentro daquela corretora é como se ela fosse fazendo uma analogia aqui a grosso modo, é como se a corretora fosse um mercado. Você entra no mercado, que é a corretora, e lá dentro você escolhe os produtos, que são os ativos. E aí você precisa saber o quê? O código da ação que você gostaria de comprar. Então, cada empresa tem um código composto por 4 letras e um número. E esse código também tem um significado. E aí tem vários tipos de ações. Então, por exemplo, você pega uma ação do Itaú. O código do Itaú é ITUB4, por exemplo. Isso daqui não é uma recomendação de compra, pelo amor de Deus, é só um exemplo, tá? É só um exemplo para você entender. ITUB4. Você vai lá, vai digitar esse código, vai aparecer o preço da ação naquele momento. E aí você compra. Você tem lá R$100, se a ação custa R$10, você consegue comprar até 10 ações se você quiser. Você pode comprar por lote, que são lotes de 100 em 100, ou você pode acrescentar no final do código a letra F, que significa fracionado, para você comprar um número menor do que 100. Se você não colocar esse F, ele vai entender que é o lote cheio, que a gente chama, que são 100 ações no mínimo. E aí você, obviamente, precisa ter o valor financeiro para fazer aquela compra. Então, entrou na corretora, na sua conta corretora, transferiu o dinheiro para lá, como eu falei para vocês, é uma conta semelhante de um banco. Então, transferiu o dinheiro para a corretora,
Dentro da corretora você faz a compra dos ativos. Fez a compra do ativo, pronto, você já tem aquela ação em carteira. Agora, como que é a remuneração através de uma ação? Você pode ganhar de duas formas, e eu já falei sobre isso em vídeo aqui do canal. Se você tiver dúvida, eu vou deixar aqui no card um vídeo explicando melhor sobre isso. As remunerações, imposto e tudo mais. Mas basicamente você pode ter a remuneração através do ganho de capital e através dos dividendos. O que são os dividendos? Dividendos são o lucro que a empresa distribui. Então, da mesma forma que quando você compra uma ação, você dispõe de um dinheiro para comprar aquela ação, você se tornou sócio daquela empresa. De uma certa forma, em uma proporção de acordo com o seu capital, você é dono em parte daquela empresa. Se você comprou uma ação, você tem um micro pedaço daquela empresa. Então, você tem direito de receber proporcionalmente referente àquele pedaço. Então, se você tem uma ação, você vai receber um valor X. Se você tem 5, você vai receber 5 vezes mais. Se você tem 1000, aí segue a ordem sucessivamente. Mas o mais importante é o seguinte: quando uma empresa ela tem lucro, você, como acionista, tem direito de participar desses lucros proporcionalmente. E isso é o que a gente chama de dividendos. É claro que para a empresa distribuir os rendimentos, ela precisa, obviamente, ter lucro. Então, essa é uma das formas de você ganhar, que é através dos dividendos, com os lucros das empresas. E a segunda forma é através do ganho de capital. Como funciona o ganho de capital? Comprei a 10, o mercado está otimista, a empresa está indo muito bem, está lucrando, então ela passa a valer mais. Então, de 10 ela passa para 11, depois passa para 12, passa para 13. Nesse caso, em algum momento, por motivos pessoais, eu decidi desfazer daquela empresa. Se eu comprei 1000 a 10 reais e vendi as 1000 a 13 reais, eu tenho um lucro por ação de 3 reais. Então, a minha venda total, ela vai dar 13 mil reais. Então, eu comprei, gastei 10 mil reais para obter aquela quantidade e vendi toda aquela quantidade por 13 mil. Então, eu tive um ganho de capital de 3 mil reais. Detalhe, para as ações, vendas até 20 mil reais, esse tipo de lucro que eu acabei de falar para vocês, que é o ganho sobre capital, ele é isento de imposto de renda. Então, se você obter um ganho através de ganho de capital, nesse exemplo que eu dei, comprou por 10, vendeu por 13, você teve 3 mil reais de lucro, isento de imposto de renda, limpo no seu bolso. Então, essas são as formas de você ganhar dinheiro com ações e basicamente essa é a definição de como funciona uma ação. Se eu esqueci de falar alguma coisa e você ficou com dúvida, comenta aqui que eu tiro as dúvidas. Não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está querendo aprender a investir do zero. Por último, antes que eu esqueça e não menos importante, eu vou falar sobre a tributação aqui bem por cima. Como eu te falei, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas basicamente a tributação, no caso das ações, ela funciona 20% sobre o lucro que exceder a venda de 20 mil reais. Não é lucro de 20 mil reais. Vendeu 20 mil reais, por exemplo, você fez uma compra lá, tem um valor na sua carteira, você fez uma venda de 21 mil reais, só que você só obteve 2 mil reais de lucro, mas a sua venda foi acima de 20 mil reais, você paga imposto sobre esse lucro de 2 mil. Você não vai pagar em cima dos 20 mil, você vai pagar só o que você obteve de lucro. Isso daí é um pouco mais técnico, não é a ideia do vídeo, a ideia é passar mais um overview aqui do que é uma ação para que vocês entendam. E sobre o ganho de capital, 20% alíquota de imposto de renda, certo? Espero que tenha ficado claro aqui o que é uma ação, basicamente como que funciona o mercado. Minha ideia é fazer uma playlist com uma ordem cronológica para que vocês entendam o que é cada tipo de conteúdo. Por esse vídeo é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Fui!